arquivo de hoje vai muito para além daquela botânica tradicional que habitualmente conhecemos. O que temos em mãos é um autêntico desmonte visual, uma análise detalhada a uma máquina biológica incrível, totalmente autónoma e afinada ao milímetro, a semente, e toda a sua impressionante sequência de germinação. A ideia central aqui não é simplesmente classificar folhas e raízes. O objetivo é desconstruir, peça a peça, a brilhante engenharia e os rigorosos protocolos de sobrevivência que a própria natureza impõe a estas estruturas. Se observarmos com atenção o invólucro exterior desta máquina, reparamos que atua quase como uma armadura impenetrável, forjada especificamente para resistir às condições mais extremas. Mas o momento exato em que ocorre a sua ruptura inicial tem uma beleza que é, em simultâneo, violenta e friamente calculada. É um verdadeiro desdobramento de hardware biológico, onde o núcleo interior, emitindo uma forte energia latente, quebra ativamente as suas próprias defesas de segurança para iniciar sem hesitações uma implacável missão de implementação e expansão territorial. E é exatamente aqui que reside o grande enigma. Pensemos bem nisto. Ao contrário de um veículo de exploração espacial, que precisa de constantes telecomandos e de um infinito manual de instruções ditado do exterior por engenheiros, esta entidade orgânica constrói-se completamente a si mesma. Bem, vamos mergulhar fundo nisto. Todo o mecanismo arranca a partir de um grão concebido na perfeição, baseando-se pura e exclusivamente num código interno pré-programado de altíssima complexidade. Para se compreender como toda esta obra de engenharia natural se desenrola, podemos mapear o processo em 3 fases absolutamente cruciais. Primeiro, é preciso dominar a intrincada logística de transporte, garantindo o posicionamento geográfico ideal da semente. A seguir, ocorre a sequência irreversível de arranque e a libertação de toda a energia armazenada. Por fim, entra em cena o estabelecimento e otimização de um sistema de geração de energia perfeitamente autónomo. Começando então pela complexa logística de transporte, deparamos logo com uma tática formidável que dá pelo nome de zoocoria. O vulgo picão, a planta bidente pilosa, ilustra isto na perfeição. O chassis deste modelo vem arquilhado com espinhos microscópicos brilhantemente desenhados para funcionarem como bilhetes de viagem vitalícios e garantidos. Este equipamento parasítico agarra-se de forma eficaz à pelagem dos animais em movimento, assegurando deslocações de longo curso com custo energético literalmente igual a zero para a planta. No entanto, existem abordagens de mobilidade completamente distintas. Outras unidades botânicas, como o clássico dente de leão, apostam tudo numa engenharia de conquista puramente aerodinâmica. O nível de precisão é tão absurdo que a própria estrutura da semente atua como se fosse um autêntico paraquedas em miniatura. A planta aproveita a força bruta das correntes de vento para dispersar o seu hardware pelos ares, o que permite uma colonização massiva e incrivelmente rápida de novos territórios expostos, sem qualquer necessidade de boleias animais. Há ainda uma terceira rota que opera totalmente abaixo do radar: o protocolo furtivo de proteção profunda, conhecido como geocarpia. Esta é, por exemplo, a estratégia de eleição do amendoim. Neste cenário de sobrevivência, que é altamente calculado, a flor decide executar a implementação da sua cápsula, enterrando-se ativamente no solo. É uma jogada de mestre que visa proteger a próxima geração, lá bem no fundo da terra, a salvo e completamente fora do campo de visão dos vorazes predadores de superfície. E isto ilustra, de forma absolutamente brilhante, a verdadeira matriz tática da logística natural. Fica claríssimo como a evolução biológica emparelhou com uma precisão matemática diferentes vetores de transporte com vantagens estáticas muito específicas. Quer estejamos a falar de adesão física inquebrável para a locomoção animal, da aerodinâmica apurada para a conquista aérea ou de enterramento furtivo para garantir a máxima defesa, a verdade é que cada componente foi meticulosamente otimizado para a sua missão ambiental. Uma vez que a semente atinge o ponto de inserção no terreno, entra na sequência crítica de arranque. E atenção, porque este é o ponto de não retorno, em que os rigorosos protocolos de segurança de suspensão são finalmente desativados. O estado de dormência, que até ali poupava os recursos numa espécie de estase, dá lugar a uma ruptura física muito violenta da carapaça. A máquina biológica determina que o exterior é seguro e lança o comando definitivo para arrancar a expansão. O problema é que arrancar todo um sistema biológico exige um consumo imediato e massivo de eletricidade orgânica. Observa-se aqui um conceito fascinante: as baterias biológicas embutidas. Durante os primeiros instantes críticos, a planta atua basicamente como uma entidade parasita que se alimenta das suas próprias reservas energéticas acumuladas no passado. A bateria interna vai sendo drenada, fornecendo a energia crucial para pôr as engrenagens da vida em movimento antes mesmo de recolher qualquer recurso exterior. Esta urgência operacional atinge o seu pico no exato milissegundo em que a bateria interna bate nos 0%.
A transição não tem margem para falhas. A máquina biológica é obrigada a escalar rapidamente as suas operações e a alcançar a independência. As novas raízes, que agora funcionam como autênticas perfuradoras microscópicas de alta potência, começam a extrair água e minerais brutos diretamente do solo, garantindo que o metabolismo não tem qualquer quebra. Vamos avançar e perceber como é que isto tudo se constrói passo a passo neste grande esquema de arranque. Toda a operação flui de uma forma espetacular, desde o modo de suspensão inicial. Avança no momento em que a água penetra e rompe o tegumento, provocando a tal drenagem rápida da bateria interna. Imediatamente a seguir, dá-se o desdobramento incrivelmente rápido do sistema radicular primitivo, que acaba por culminar naquela fase maravilhosa de extração e completa independência mineral do solo. Com o fornecimento de minerais e água assegurado na base, a máquina vira agora suas atenções para cima. Mas as táticas de engenharia divergem radicalmente. Na arquitetura epígea, típica das sementes de feijão, assiste-se a uma luta física brutal contra a força da gravidade. Numa ousada demonstração de força, a estrutura empurra a base e as primeiras folhas para fora da terra. O objetivo é óbvio: arriscar tudo num esforço tremendo para garantir a exposição o mais rápida possível à fonte solar. Num contraste absoluto, a arquitetura classificada como hipógea rege-se pelas mais rígidas regras da cautela e segurança. Espécies como o milho, por exemplo, mantêm a sua base de poder logístico e as reservas permanentemente blindadas sobre o solo sombrio. Enviam para a superfície apenas uma destemida folha de exploração primária. Isto é genial, pois garante que a valiosa base se mantém livre de ser arrasada pelos elementos agressivos superficiais e por predadores precoces. Fazer uma análise comparativa e lado a lado destas duas filosofias de engenharia revela os fantásticos compromissos táticos da natureza. Por um lado, a aposta epígea é de alto risco, mas oferece um retorno imbatível na rápida e máxima captação solar imediata. Por outro lado, a abordagem hipógea assenta numa rigorosa gestão de baixo risco, mantendo a inabalável preservação da sua base oculta como o maior trunfo para assegurar um crescimento altamente cauteloso, mas sustentável. Ultrapassada a emergência do solo, a instalação final requer agora a ativação da sua derradeira mais valiosa arma, o painel solar orgânico. A folha exposta transcende largamente a sua aparência comum. Trata-se da tecnologia de conversão de energia mais avançada que existe no planeta. O seu design achatado atua como uma interface viva perfeitamente concebida para interceptar a luz solar e convertê-la instantaneamente e com grande eficiência em pura energia vital. Ora, o que é realmente incrível de se analisar é a genialidade de toda esta anatomia. Observando o desdobramento esquemático que compõe este painel foliar, percebe-se que rigorosamente nenhum milímetro de material é desperdiçado. Cada nervura, cada microscópico componente mecânico foi iterado e forjado ao longo de milhares de anos, visando, única e exclusivamente, otimizar a captura de energia numa atmosfera que é frequentemente adversa e hostil. A dissecção minuciosa do limbo ou da lâmina da folha revela maravilhosos princípios de otimização de materiais. A evolução incumbiu-se de reduzir a espessura da folha aos valores mínimos absolutos apenas para poupar o custo voltado das moléculas de construção. Em contrapartida, forçou a folha a ter uma expansão lateral maciça para apanhar mais fotões, fazendo-o sem causar autossombreamento. Um verdadeiro trunfo da geometria em prol da sobrevivência. A questão é que um painel ultraleve com esta dimensão sucumbiria logo nos primeiros ventos fortes, se não possuísse um amortecedor dinâmico. O peciolo, a pequena haste que liga a folha ao ramo, funciona como um braço robótico articulado brilhante. Foi desenhado especificamente para absorver choques severos e permitir que a folha sofra torções extremas perante ventanias. Isto evita, a todo custo, que a vital ligação de energia com a haste principal sofra qualquer ruptura. Portanto, o ponto central para onde todos estes dados convergem é que o somatório destes subsistemas resulta numa formidável máquina orgânica cíclica. Estamos perante um loop fechado perfeito. O transporte atua sem falhas, a bateria inicial assegura a vitalidade extrema no arranque e a montagem ultra rápida dos painéis solares assegura um fluxo contínuo de energia. Tudo isto prefaz uma engenharia excepcional de replicação autónoma que opera em pura harmonia e não necessita de nenhuma ajuda externa para ter sucesso. É absolutamente notável perceber que nada neste intrincado processo evolutivo é deixado ao acaso. Cada minúsculo grão, cada folha impulsionada pelo vento, carrega no seu interior esquemas de uma precisão impressionante, criados e afinados aos comandos da seleção milenar. O
Os projetos da vida, tão perfeitamente engenhosos, estão literalmente à nossa volta a toda a hora. E para continuar a desvendar as espantosas tecnologias da natureza e toda a história oculta do nosso mundo, subscrever o canal Unearth the History é o passo fundamental para garantir acesso contínuo às próximas investigações. Até à próxima, fica o registro desta fascinante e imparável máquina biológica.